E se suas noites pudessem ser um portal para a presença de Deus? O Papa Leão XIV compartilha 4 invocações ao Espírito Santo que vão transformar seu descanso. Antes de começarmos, convido você a fazer um gesto simples, porém poderoso. Enquanto ouve esta mensagem, reserve um momento para comentar abaixo e nos dizer de onde no mundo você está assistindo. É um belo lembrete de quão longe esta mensagem de fé e unidade pode viajar, alcançando corações através de nações, culturas e tempo. Em um mundo cercado por caos, onde os fardos da vida diária muitas vezes lançam longas sombras na noite, o Papa Leão, o condestável da Igreja, o recém-eleito pastor da Igreja Católica, oferece uma prática espiritual transformadora para santificar a hora sagrada do descanso. Escolhido em 8 de maio de 2025, após a morte do Papa Francisco, o Papa Leão, o condestável, é conhecido por seu extraordinário discernimento espiritual, um dom divino que lhe permite perceber as forças invisíveis que moldam a jornada da alma. Seus ensinamentos sobre invocar o Espírito Santo antes de dormir fornecem um farol radiante de esperança, guiando os fiéis a transformar suas noites em profundos encontros com o divino. O Papa Leão, o condestável, ensina que o sono não é apenas uma necessidade física, mas um presente sagrado de Deus, um momento em que a alma está singularmente aberta ao toque divino. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer paz nas suas noites e se inscreva para não perder os segredos do Papa Leão XIV. No entanto, ele alerta que o inimigo ronda na escuridão, buscando perturbar esse presente com medo, ansiedade e opressão espiritual. Para combater isso, ele propõe 4 orações poderosas ao Espírito Santo: gratidão, confissão, proteção e orientação. Cada uma está enraizada nas Escrituras e enriquecida por seu incomparável discernimento espiritual. Essas orações não são meras palavras, mas atos de fé que convocam anjos, dissipam a escuridão e criam um santuário de paz. Hoje embarcamos em uma exploração profunda dos ensinamentos do Papa Leão, o condestável, mergulhando nos fundamentos bíblicos, no significado espiritual e no poder transformador dessas invocações. Se você se sentir tocado pela sabedoria deste santo pontífice, considere afirmar em seu coração ou compartilhar com outros: guie meu caminho, Papa Leão, o condestável. Unamo-nos em oração, pedindo ao Senhor que abençoe lares em todo o mundo com sua paz e graça. Agora, vamos mergulhar no coração desta prática sagrada, descobrindo como convidar o Espírito Santo antes de dormir pode renovar seu descanso e aproximá-lo do abraço eterno de Deus. Primeiramente, o Papa Leão, o condestável, gostaria de contar uma pequena, mas inspiradora história. É a história de Helena, uma professora de Madrid que compartilhou sua experiência com um grupo de peregrinos no Vaticano. Por meses, as noites de Helena foram atormentadas por insônia e sonhos perturbadores que a deixavam exausta e espiritualmente drenada. Apesar de sua fiel participação na missa, ela sentia uma crescente distância de Deus ao se deitar a cada noite. Uma noite, inspirada por um folheto que resumia os ensinamentos do Papa Leão, o condestável, ela começou a rezar 4 invocações específicas ao Espírito Santo antes de dormir. Na primeira noite, uma paz suave envolveu seu quarto, como se um véu de calma tivesse descido. Ao final da semana, seus sonhos mudaram de caos para visões de jardins serenos, e ela acordou com uma renovada sensação da presença de Deus. A história de Helena se espalhou por sua comunidade, inspirando inúmeros outros a adotar essa prática, transformando suas noites em momentos de comunhão divina. O Papa Leão,
O condestável, com sua profunda capacidade de discernir realidades espirituais, ensina que o sono é uma dádiva divina, uma pausa sagrada projetada por Deus para a renovação do corpo, mente e alma. Baseando-se no Salmo 127, versículo 2, é inútil que vocês se levantem cedo e se deitem tarde, trabalhando arduamente por alimento. Aos seus amados, ele concede o sono. Ele enfatiza que o descanso é um reflexo do cuidado terno de Deus, um momento em que a alma pode comungar com seu Criador. Em seus escritos, ele descreve o sono como um santuário sagrado, onde as distrações do mundo desaparecem e o coração se torna singularmente receptivo aos sussurros divinos. Gostou da ideia de transformar seu sono? Comente amém e clique em curtir para apoiar essa mensagem divina. No entanto, o Papa alerta que a noite é um campo de batalha espiritual. Citando sua vívida metáfora, o diabo é como um cão raivoso, preso a uma corrente. Fique fora de seu alcance. Ele adverte que o inimigo busca roubar esse presente por meio de ansiedade, medo ou sonhos perturbadores. O Espírito Santo, como consolador, advogado e guia, é o aliado divino que transforma o sono em uma fortaleza de paz por meio de 4 orações específicas: gratidão, confissão, proteção e orientação. O Papa convida os fiéis a fortalecerem seu descanso, criando uma atmosfera espiritual onde a presença de Deus reina suprema. Essas orações, ele ensina, não são meros rituais, mas atos de relacionamento, convidando o Espírito Santo a habitar no coração e no lar. Elas alinham a alma com a vontade de Deus, convocam a proteção angelical e abrem canais para a comunicação divina. Ao adotar essa prática, os fiéis podem recuperar a noite como um tempo de renovação espiritual, onde os fardos são aliviados, a paz é restaurada e os propósitos de Deus são revelados. Os ensinamentos do Papa baseiam-se em séculos de tradição católica, enriquecidos por suas próprias experiências de discernir influências espirituais, tornando essa prática uma ferramenta poderosa para os fiéis modernos. A primeira oração que o Papa Leão, o Condestável, recomenda é a de gratidão. Ele instrui os fiéis a rezarem: Obrigado, Espírito Santo, por caminhar comigo neste dia. Obrigado por sua orientação, proteção e amor. Esse ato de agradecimento, ele ensina, é uma chave espiritual que abre a presença de Deus, alinhando o coração com o favor divino. O Salmo 100, versículo 4, confirma: Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem graças a ele e bendigam o seu nome. O Papa compartilha uma história comovente de seu tempo como cardeal, quando aconselhou um pescador de Nápoles atormentado por noites sem dormir, cheias de pavor. A vida do homem era marcada por dificuldades, e seu descanso era roubado pela preocupação. Após ser ensinado a começar cada noite com gratidão, o pescador relatou uma mudança profunda. Foi como se os céus se abrissem, disse ele, descrevendo como seu quarto parecia banhado em luz e seu coração cheio de paz. O Papa Leão, o Condestável, explica que a gratidão convida anjos a ministrar, como afirma o Salmo 22, versículo 3, Tu és o Santo, que habitas entre os louvores de Israel. A gratidão, o Papa enfatiza, não depende de um dia perfeito. Mesmo em provações, agradecer ao Espírito Santo por sua presença muda o foco dos problemas para a fidelidade de Deus. Ele relata o testemunho de uma viúva de Roma, que, apesar de perder o marido, começou a agradecer ao Espírito Santo todas as noites por seu consolo. Com o tempo, sua dor suavizou, e seu sono tornou-se uma fonte de força. Essa prática, o Papa ensina, transforma a atmosfera espiritual, aproximando o céu
e magnificando a glória de Deus. No reino espiritual, a gratidão é uma forma de adoração que ressoa com o poder divino. Quando você agradece ao Espírito Santo, reconhece seu trabalho invisível, guiando seus passos, protegendo-o do mal e lutando batalhas que você talvez nunca perceba. Imagine anjos se reunindo enquanto suas palavras sobem, sua presença sendo um testemunho do deleite de Deus em sua fé. O Papa compartilha a história de um peregrino de Lourdes que, após adotar essa oração, experimentou uma visão de luz angelical ao redor de sua cama, um sinal da resposta do céu à sua gratidão. Esse ato de agradecimento não apenas traz paz, mas também prepara o coração para uma comunhão mais profunda. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Comente onde você está assistindo e se inscreva agora. O Papa compara isso à narrativa bíblica dos israelitas, oferecendo louvor antes da batalha, confiando na vitória de Deus. Ao começar a noite com gratidão, você alinha sua alma com os propósitos de Deus, criando uma base espiritual para as outras orações. Essa prática, o Papa ensina, é um poderoso antídoto contra a negatividade do mundo, transformando o descanso em um encontro sagrado com o divino. A segunda invocação é de confissão e rendição. O Papa Leão, o Condestável, ensina a rezar: Espírito Santo, perdoa-me por qualquer maneira que te entristeci hoje por minhas palavras, pensamentos ou ações. Purifica meu coração e torna-o puro. Enraizada em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa oração é um poderoso ato de humildade que restaura a conexão da alma com Deus. O Papa compartilha a história de uma jovem mãe de Florença que carregava o peso de uma culpa não expressa por palavras duras ditas em raiva. Seu sono era atormentado por inquietação até que ela começou a confessar suas faltas ao Espírito Santo todas as noites. Foi como se correntes fossem quebradas. Ela compartilhou, descrevendo uma liberdade recém-descoberta que envolveu seu descanso. O Papa Leão, o Condestável, explica que a confissão não é um fardo, mas uma libertação, permitindo que o Espírito Santo lave a culpa, a vergonha e as barreiras espirituais formadas durante o dia. Ele se baseia na narrativa bíblica da mulher em Lucas 7, que ungiu os pés de Jesus com lágrimas para ilustrar o poder da rendição. Seu ato de confissão trouxe perdão e paz, transformando sua fragilidade em um testemunho da misericórdia de Deus. Da mesma forma, o Papa ensina que confessar ao Espírito Santo reinicia o espírito, substituindo a opressão pela leveza e o ruído mundano pela calma divina. No reino espiritual, os anjos se alegram, aliviando os fardos do arrependimento e da tristeza enquanto a alma é renovada. A rendição, o Papa enfatiza, é uma declaração de confiança no amor infinito de Deus. Ao deixar de lado erros e fardos, você convida o Espírito Santo a curar as partes mais profundas do seu ser. Ele relata uma peregrinação a Assis, onde um homem sobrecarregado por anos de ressentimento começou essa prática. Ao longo de semanas, seu coração suavizou e seu sono tornou-se uma fonte de cura. O Papa compartilha outra história de uma professora de Lisboa que, após confessar seu orgulho, experimentou sonhos de reconciliação, levando a relacionamentos restaurados. Essa oração, o Papa ensina, prepara a alma para as bênçãos de Deus, tornando o descanso uma porta para a renovação divina. Ele a compara à purificação do templo, onde Jesus restaurou o espaço sagrado para a adoração. Ao confessar ao Espírito Santo, você purifica seu coração, criando um santuário onde a presença de Deus pode habitar. Esse ato de rendição não apenas traz paz,
mas também capacita os fiéis a viverem com maior liberdade e propósito, confiando na misericórdia de Deus para renová-los a cada noite. Se o Papa Leão XIV inspira você, deixe um like e comente Espírito Santo para receber bênçãos em suas noites. A terceira oração busca proteção divina. O Papa Leão, o Condestável, instrui: guarda minha mente, coração e corpo esta noite, Espírito Santo. Cerca-me com teus anjos e mantém todo o mal afastado. Fundamentada no Salmo 91, versículo 11. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Essa invocação apela à promessa de Deus de proteger seu povo. O Papa alerta que a noite é um campo de batalha espiritual, onde o inimigo busca semear medo, ansiedade e opressão. Ele compartilha o testemunho de um seminarista de Palermo que lutava com pesadelos opressivos que o deixavam temeroso. Após adotar essa oração, o seminarista descreveu uma visão de figuras angelicais postadas nos cantos de seu quarto, suas asas, formando uma barreira de luz. O Papa Leão, o Condestável, ensina que essa oração ativa um sistema de defesa espiritual com anjos enviados para proteger não apenas a segurança física, mas também a mente e o coração da ansiedade e ataques espirituais. O Espírito Santo, com autoridade sobre as forças angelicais, garante que nenhuma arma forjada contra você prospere. O Papa relata um incidente notável na cidade do Vaticano, onde um visitante trouxe um livro de orações aparentemente comum. Sentindo uma perturbação espiritual, ele pediu sua remoção, descobrindo mais tarde que o livro havia sido usado em práticas ocultas. Esse discernimento reforça seu ensino de que a vigilância espiritual é essencial, especialmente à noite. Ele compartilha outra história de uma família de Nápoles que, após orar por proteção, relatou o fim de perturbações inexplicáveis em sua casa, atribuindo isso ao escudo do Espírito Santo. Essa invocação faz mais do que pedir segurança, ela cria um santuário onde a alma encontra refúgio. O Papa a compara à proteção dos israelitas durante o Êxodo, onde a presença de Deus os protegeu do mal. Seu quarto torna-se uma fortaleza guardada pelo Espírito Santo e seus anjos, garantindo que medo, dúvida e opressão espiritual não possam penetrar. Ele relata o testemunho de uma enfermeira de Barcelona que, após adotar essa oração, dormiu profundamente apesar de um ambiente de trabalho estressante, acordando revigorada e resiliente. O Papa ensina que essa oração convida a presença de Deus à atmosfera, estabelecendo um limite onde apenas sua paz pode entrar. Ele se baseia na imagem dos Salmos, onde Deus é descrito como refúgio e fortaleza. Ao orar por proteção, você se alinha com essa promessa divina, confiando que o Espírito Santo e seus anjos estão de guarda, envolvendo-o em amor perfeito e força inabalável. Não perca o final, há uma revelação incrível esperando por você. Comente e se inscreva para mais mensagens de fé. Essa prática transforma a noite em um refúgio de paz, onde a alma repousa, segura nos cuidados de Deus. A invocação final busca a orientação divina através dos sonhos. O Papa Leão, o Condestável, incentiva os fiéis a rezarem. Espírito Santo, fala comigo enquanto durmo, revela a tua vontade e guia meus passos para amanhã e além. Inspirado em Joel 2, versículo 28, e depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos. Os seus jovens terão visões. Essa oração abre o coração à voz de Deus na quietude da noite. O Papa ensina que os sonhos são um reino sagrado onde o Espírito Santo concede sabedoria, clareza e encorajamento. Ele compartilha a história de um comerciante de Milão que enfrentava uma decisão crítica nos negócios.
Incerto de seu caminho, ele começou a orar essa invocação todas as noites. Certa noite, ele sonhou com um caminho claro através de um mar tempestuoso, acordando com uma profunda sensação de direção. A decisão que ele tomou levou a uma prosperidade inesperada, que ele atribuiu à orientação divina. O Papa Leão, o Condestável, explica que o Espírito Santo usa sonhos para plantar sementes de sabedoria, oferecer segurança ou fornecer orientação específica, como visto nas vidas de José e Daniel. O Papa se baseia no exemplo de Daniel, cujas visões trouxeram entendimento em tempos de confusão, para ilustrar o poder dos sonhos divinos. Ele relata uma experiência pessoal de seus primeiros anos como sacerdote, quando um sonho esclareceu uma difícil decisão pastoral, guiando-o a agir com compaixão. Ele compartilha outra história de um estudante de Florença que, enfrentando pressões acadêmicas, começou essa oração e recebeu sonhos de encorajamento, levando a uma confiança renovada. Essa oração, o Papa ensina, alinha o coração com os propósitos de Deus, tornando o espírito receptivo à sua vontade. Ele relata o testemunho de uma enfermeira de Buenos Aires que, durante uma crise pessoal, começou essa prática. Seus sonhos trouxeram mensagens de esperança, ajudando-a a navegar desafios com nova força. O Papa enfatiza que a orientação do Espírito Santo não cessa ao anoitecer, continuando através dos sonhos para moldar o caminho dos fiéis. Ele compartilha a história de um fazendeiro da Toscana que, incerto sobre vender sua terra, orou essa invocação e sonhou com uma colheita abundante, levando-o a manter sua propriedade. A decisão provou-se sábia, pois sua fazenda prosperou. Essa prática, o Papa ensina, transforma o sono em um tempo de comunicação divina, preparando os fiéis para caminharem confiantemente na vontade de Deus. Seja por meio de uma sensação de paz, uma escritura ressonante ou uma visão vívida, Deus fala àqueles que o buscam, oferecendo orientação para os dias que virão. Os ensinamentos do Papa Leão, o Condestável, sobre essas 4 orações, gratidão, confissão, proteção e orientação, oferecem uma prática espiritual abrangente que transforma o sono em um encontro sagrado. Cada oração se constrói sobre a anterior, criando um ritmo que convida à presença do Espírito Santo, dissipa a escuridão e alinha a alma com os propósitos de Deus. As próprias experiências do Papa, juntamente com inúmeros testemunhos dos fiéis, atestam o poder dessa prática. Considere a história de uma família de Santiago, Chile, que adotou essas orações durante um período de dificuldades financeiras e discórdia familiar. Cada noite, eles se reuniam para agradecer ao Espírito Santo, confessar seus medos, buscar proteção e pedir orientação. Ao longo de meses, seu lar, antes cheio de tensão, tornou-se um refúgio de paz. Sonhos trouxeram clareza para suas decisões, levando a oportunidades que restauraram sua estabilidade. A história dessa família ecoa as experiências de muitos que abraçaram os ensinamentos do Papa Leão, o Condestável. O Papa também compartilha a história de uma jovem artista de Paris que lutava com bloqueio criativo e autoconfiança. Ao orar essas invocações, ela começou a experimentar sonhos cheios de inspiração, levando a um avanço em seu trabalho. Ele relata outro testemunho de um empresário de Lisboa que, enfrentando dilemas éticos, encontrou clareza através de sonhos após adotar essa prática, levando a decisões alinhadas com sua fé. Essas histórias destacam o impacto mais amplo dessa prática, que não apenas renova o descanso, mas também capacita os fiéis a viverem os propósitos de Deus com confiança e alegria. O Papa enfatiza que as orações trabalham juntas para criar um ecossistema espiritual,
onde a gratidão abre o coração, a confissão purifica a alma, a proteção resguarda o espírito e a orientação ilumina o caminho. Essa abordagem holística, ele ensina, transforma a noite em um tempo de renovação divina, onde os fiéis são revigorados para a missão de Deus. Para integrar totalmente os ensinamentos do Papa Leão, o Condestável, os fiéis são encorajados a abordar essas orações com intencionalidade e fé. O Papa sugere criar um ritual noturno. Encontre um espaço tranquilo, acenda uma vela ou coloque um crucifixo por perto e fale as orações com sinceridade. Ele aconselha manter um diário para registrar sonhos ou insights recebidos durante a noite, pois esses podem revelar a orientação de Deus ao longo do tempo. Ele também enfatiza a importância da consistência, observando que os benefícios espirituais se aprofundam com a prática regular. Ele compartilha a história de uma aposentada de Sevilha que, ao registrar seus sonhos, descobriu temas recorrentes de perdão, levando à reconciliação com membros da família afastados. O Papa também incentiva a prática comunitária, sugerindo que famílias ou grupos de oração adotem essas orações juntos. Ele relata o testemunho de uma paróquia em Valência que incorporou essa prática em suas devoções noturnas, relatando uma renovada sensação de unidade e vitalidade espiritual. Essa abordagem comunitária, ele ensina, amplifica o poder da oração, criando um santuário coletivo de paz. O Papa Leão, o Condestável, com seu profundo discernimento espiritual, reconhece que adotar a prática de convidar o Espírito Santo antes de dormir pode apresentar desafios para alguns, incluindo ceticismo, distração ou resistência espiritual. Ele encoraja os fiéis a enfrentarem esses obstáculos com fé inabalável. Inspirando-se na viúva persistente em Lucas 18, que por sua determinação inabalável recebeu justiça de um juiz injusto, o Papa ensina que a perseverança na oração espelha esse exemplo bíblico, garantindo aos crentes que Deus, que é infinitamente justo e amoroso, responderá à sua fidelidade com graça abundante. Ele enfatiza que os desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades para aprofundar a confiança no poder transformador de Deus. Para aqueles que lutam com o ceticismo, o Papa Leão, o Condestável, oferece uma exortação compassiva, porém firme, para testar a prática com um coração aberto. Ele compartilha a história de Giovanni, um cético de Turim, que inicialmente descartou as orações como mero ritual. Professor universitário acostumado à análise racional, Giovanni via as práticas espirituais com suspeita, temendo que fossem enraizadas em superstição. Encorajado por um amigo, ele começou relutantemente a orar ao Espírito Santo todas as noites, começando com uma simples expressão de gratidão. Em poucos dias, ele experimentou uma paz inesperada que desafiava suas explicações lógicas. Ao longo de semanas, seu ceticismo deu lugar a uma fé mais profunda, e ele relatou sonhos vívidos que trouxeram clareza para dilemas pessoais. A transformação de Giovanni, o Papa observa, ilustra as palavras de Hebreus 11, versículo 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sinceramente. O Papa encoraja os céticos a darem um único passo de fé, confiando que o Espírito Santo os encontrará em sua dúvida. A distração, outro obstáculo comum, muitas vezes atormenta aqueles com vidas ocupadas ou mentes inquietas. O Papa Leão, o Condestável, aconselha simplificar a prática, focando em uma oração de cada vez, para cultivar um hábito de foco espiritual. Ele relata o testemunho de Sofia, uma mãe ocupada de 3 filhos de Madrid, cujos dias eram consumidos por responsabilidades domésticas
e trabalho em tempo parcial. Sobrecarregada por suas obrigações, Sofia lutava para encontrar tempo para a oração, e suas tentativas de devoção noturna eram interrompidas por pensamentos acelerados. Seguindo a orientação do Papa, ela começou com a oração por proteção, falando-a suavemente enquanto deitava na cama. Esse único ato trouxe uma calma tranquilizadora, permitindo que ela dormisse profundamente pela primeira vez em meses. Gradualmente, ela incorporou as orações de gratidão, confissão e orientação, descobrindo que cada uma enriquecia seu descanso e renovava sua energia para as tarefas diárias. A história de Sofia, o Papa ensina, ecoa o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele encoraja os distraídos a começarem pequeno, confiando que o Espírito Santo os guiará para uma comunhão mais profunda com o tempo. A resistência espiritual, o Papa alerta, pode surgir como um desafio mais formidável, pois o inimigo busca perturbar essa prática sagrada. Ele recomenda invocar a intercessão da Virgem Maria, cujo cuidado maternal fortalece os fiéis contra a oposição. O Papa compartilha a história de Clara, uma enfermeira de Palermo que enfrentou intensa resistência espiritual quando começou as orações. Cada noite, ela sentia um peso opressivo e sua mente era inundada por dúvidas e medos. Seguindo o conselho do Papa, Clara começou a rezar a Ave Maria antes das invocações, pedindo a Maria que intercedesse por sua proteção. Em poucos dias, o peso levantou e seu sono tornou-se uma fonte de paz e insight divino. O Papa aponta para o papel de Maria em João 2, onde sua intercessão levou ao primeiro milagre de Jesus em Caná, como evidência de seu poder para ajudar os fiéis. Ele também recomenda o uso de sacramentais como água benta ou um crucifixo abençoado para fortificar o ambiente espiritual, criando um espaço onde o Espírito Santo possa trabalhar sem impedimentos. Para enfrentar ainda mais esses desafios, o Papa Leão, o Condestável, enfatiza a importância do apoio comunitário. Ele relata a experiência de um grupo de oração em Sevilha, onde os membros se comprometeram a praticar as invocações juntos, compartilhando suas lutas e sucessos. Um membro, um carpinteiro aposentado chamado Mateo, inicialmente lutava com a consistência devido a um hábito de vida inteira de assistir televisão tarde da noite. Encorajado pelo grupo, ele substituiu sua rotina noturna pelas orações, descobrindo que seu sono melhorou e sua fé se aprofundou. A responsabilidade comunitária do grupo, o Papa ensina, reflete a comunidade cristã primitiva em Atos 2, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ele encoraja os fiéis a buscarem companheiros com ideias semelhantes, seja na família, paróquia ou pequenos grupos, para fortalecerem seu compromisso com essa prática. O Papa também aborda o desafio do desânimo, que pode surgir quando os resultados imediatos não são evidentes. Ele se baseia na parábola do semeador, em Mateus 13, onde as sementes levam tempo para dar frutos, para lembrar os crentes que o crescimento espiritual é um processo gradual. Ele compartilha a história de Ana, uma estudante de Lisboa que se sentiu frustrada quando suas orações iniciais pareciam sem resposta. Persistindo através de sua decepção, ela começou a notar mudanças sutis, uma sensação de calma, sonhos mais claros e uma crescente confiança na presença de Deus. Ao longo de meses, essas pequenas mudanças culminaram em um profundo despertar espiritual, levando Ana a compartilhar a prática com seus colegas universitários. O Papa ensina que a paciência, juntamente com a fé, permite que o Espírito Santo trabalhe de maneiras que podem inicialmente ser invisíveis, produzindo, por fim,
uma colheita de paz e renovação. Além da renovação pessoal, o Papa Leão, o Condestável, ensina que a prática de convidar o Espírito Santo antes de dormir tem um efeito transformador em cascata, tocando famílias, comunidades e o mundo em geral. Ele enxerga esse simples ato como um catalisador para um despertar espiritual global, onde os fiéis se tornam faróis da luz de Deus, irradiando paz e esperança em um mundo envolto em escuridão. O Papa se baseia na imagem da igreja primitiva em Atos 4, versículo 31. Depois de orarem, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Ele ensina que quando os indivíduos santificam seu descanso através dessas orações, contribuem para uma rede divina de graça que eleva a humanidade. O Papa compartilha a inspiradora história do Padre Diego, um missionário de Bogotá, que apresentou as invocações a uma vila em dificuldades, assolada por pobreza e divisão. Os aldeões, inicialmente cansados, começaram a orar juntos todas as noites, convidando o Espírito Santo para seus lares. Ao longo de meses, a comunidade experimentou um renascimento de fé, com famílias se reconciliando, líderes locais colaborando para o bem comum e uma renovada sensação de esperança permeando a vila. O Padre Diego relatou que os sonhos desempenharam um papel significativo, com muitos aldeões recebendo orientação que levou a soluções práticas para seus desafios. O Papa cita isso como evidência do impacto comunitário da oração, ecoando Isaías 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Esse efeito em cascata se estende às famílias, onde a prática promove unidade e vitalidade espiritual. O Papa relata o testemunho da família Martinez de Buenos Aires, que adotou as orações durante um período de dificuldades financeiras e tensão emocional. Cada noite, os pais e seus filhos adolescentes se reuniam para orar, compartilhando momentos de gratidão e confissão. A prática transformou seu lar de um lugar de conflito em um santuário de paz, com os filhos relatando sonhos que trouxeram clareza para seus estudos e relacionamentos. O Papa ensina que tal oração familiar, como visto na Sagrada Família de Nazaré, cria uma igreja doméstica onde a presença de Deus habita. Em uma escala mais ampla, o Papa Leão, o Condestável, prevê a prática como uma força contrária à escuridão espiritual da era moderna. Ele compartilha a história de uma paróquia em Nápoles que incorporou as invocações em suas missas vespertinas, levando a um aumento na frequência e um renovado compromisso com a evangelização. Os paroquianos relataram uma elevada sensação de missão, com muitos se voluntariando para servir os pobres e compartilhar a prática com comunidades vizinhas. O Papa compara isso à semente de mostarda em Mateus 13, versículo 31. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Ele ensina que cada pessoa que ora essas invocações torna-se uma luz na escuridão, contribuindo para uma renovação global da fé. O Papa também destaca o potencial da prática para curar feridas sociais. Ele relata a história de um esforço de reconciliação em uma comunidade dividida em Santiago, onde um padre ensinou as orações a facções opostas. À medida que os indivíduos começaram a experimentar paz pessoal através de suas devoções noturnas, tornaram-se mais abertos ao diálogo, levando a um acordo histórico que restaurou a harmonia comunitária. O Papa aponta para Efésios 4, versículo 3: esforcem-se para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, como base para esse impacto transformador. Para amplificar esse efeito global, o Papa Leão,
o condestável, incentiva os fiéis a compartilharem seus testemunhos, criando uma tapeçaria de graça que inspira outros. Ele compartilha a história de Maria, uma aposentada de Valência, que postou sua experiência com as orações em um fórum católico. Sua história, detalhando como as invocações trouxeram paz às suas noites cheias de ansiedade, tornou-se viral, incentivando milhares a adotarem a prática. O Papa ensina que tal compartilhamento, como visto no testemunho dos primeiros cristãos em Atos 1, versículo 8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Espalha o Evangelho e fortalece a missão da Igreja. Conclusão. Em última análise, a visão do Papa é de uma Igreja renovada, através do simples ato de convidar o Espírito Santo ao descanso. Ele imagina um mundo onde cada lar se torna um santuário, cada noite, um encontro divino e cada crente um vaso do amor transformador de Deus. Ao adotar essa prática, os fiéis juntam-se a um movimento global de descanso santificado, combatendo a escuridão com a luz radiante do Espírito Santo. A sabedoria do Papa Leão, o Condestável, convida os fiéis a abordarem o sono, não como uma fuga do dia, mas como uma oportunidade sagrada de se aproximar de Deus. Ao convidar o Espírito Santo através dessas 4 orações, gratidão, confissão, proteção e orientação, você cria um espaço onde os anjos montam guarda, a paz reina e a voz de Deus fala claramente. Seu descanso torna-se um reflexo da promessa de Deus em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Enquanto você se prepara para dormir esta noite, deixe os ensinamentos do Papa Leão, o Condestável, guiá-lo. Fale com o Espírito Santo com gratidão, rendição e confiança, e convide sua proteção e orientação. Suas noites se tornarão mais do que descanso. Serão momentos de encontro divino, onde a alma é renovada, o coração é cheio de paz e o espírito é preparado para os propósitos de Deus. Que o Espírito Santo encha seu quarto, que seus anjos guardem seu descanso e que sua paz transforme sua alma agora e para sempre. No coração da mensagem do Papa Leão XIV, encontramos uma verdade profunda que ressoa com a alma brasileira. O sono não é apenas um momento de descanso físico, mas uma oportunidade sagrada para nos conectarmos com Deus. Suas 4 orações ao Espírito Santo, gratidão, confissão, proteção e orientação, oferecem um caminho para transformar nossas noites em encontros divinos, trazendo paz, renovação e propósito. Como brasileiros, nossa fé vibrante e nossa busca por esperança em meio aos desafios diários nos tornam especialmente receptivos a essa prática espiritual. Refletir sobre essas orações não é apenas contemplar uma tradição religiosa, é descobrir como viver com mais plenitude, confiança e comunhão com o divino em cada aspecto da vida. A primeira oração, de gratidão, nos ensina a enxergar a presença de Deus, mesmo nos dias mais difíceis. No Brasil, onde a alegria e a resiliência são marcas culturais, agradecer ao Espírito Santo por sua companhia diária nos lembra de encontrar luz em meio à escuridão. Seja enfrentando as incertezas do trabalho, as pressões familiares ou as lutas financeiras, a gratidão nos ancora na fidelidade de Deus. Aplicar isso à vida significa começar e terminar cada dia reconhecendo as pequenas bênçãos, um sorriso de um vizinho, uma refeição compartilhada ou até mesmo a força para superar um obstáculo. Como o Papa ensina, a gratidão convida anjos a nosso lado, transformando nosso coração em um altar de louvor. Na prática, podemos cultivar esse hábito anotando 3 coisas pelas quais somos gratos antes de dormir, permitindo que a paz divina envolva nossas noites.
A oração de confissão, por sua vez, nos convida à humildade, um valor profundamente enraizado na cultura brasileira, onde a comunidade e o perdão fortalecem os laços. Confessar nossas falhas ao Espírito Santo não é um peso, mas uma libertação. No dia a dia, carregamos culpas, palavras duras, ditas em um momento de raiva, pensamentos de inveja ou egoísmo, ou até mesmo negligência em nossa fé. Essa oração nos ensina a deixar esses fardos aos pés de Deus, restaurando nossa paz interior. Aplicada à vida, a confissão nos desafia a sermos mais honestos conosco e com os outros, buscando reconciliação em nossos relacionamentos. Por exemplo, podemos reservar um momento ao final do dia para refletir sobre nossas ações, pedir perdão e, quando necessário, reparar erros com um pedido de desculpas sincero a alguém que magoamos. Essa prática purifica o coração, criando espaço para a graça de Deus. A oração por proteção ressoa com a necessidade de segurança em um mundo muitas vezes caótico, algo que os brasileiros entendem bem, vivendo em cidades vibrantes, mas por vezes desafiadoras. O Papa Leão XIV nos lembra que o Espírito Santo é nosso escudo, enviando anjos para guardar nossa mente, coração e corpo. No contexto brasileiro, onde a fé em Deus e na proteção divina é uma âncora cultural, essa oração nos dá coragem para enfrentar medos noturnos, ansiedades ou incertezas. Aplicar isso significa confiar que Deus está presente mesmo nas noites mais escuras, seja enfrentando preocupações com a saúde, a segurança da família ou o futuro. Podemos incorporar essa prática criando um ambiente de paz em casa, talvez com uma vela acesa ou um crucifixo ao lado da cama, e orando com fé para que o Espírito Santo nos guarde. Esse ato fortalece nossa resiliência, nos permitindo acordar renovados para os desafios do dia. A oração por orientação, finalmente, nos conecta à promessa de Deus de guiar nossos caminhos, um conceito que ecoa na espiritualidade brasileira, onde sonhos e intuições muitas vezes são vistos como mensagens divinas. O Papa ensina que o Espírito Santo fala através dos sonhos, oferecendo clareza e direção. Em um país onde a esperança é renovada pela fé, essa oração nos encoraja a buscar a vontade de Deus para decisões grandes e pequenas, desde escolhas profissionais até dilemas familiares. Aplicar isso na vida significa ouvir com atenção os sussurros do Espírito, talvez mantendo um diário de sonhos ou reflexões para discernir os sinais de Deus. Por exemplo, antes de tomar uma decisão importante, podemos orar, pedindo orientação e confiar que a resposta virá, seja em um sonho, uma paz interior ou uma oportunidade inesperada. Essas 4 orações, quando praticadas com constância, criam um ritmo espiritual que transforma não apenas nossas noites, mas nossa vida inteira. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão e comunidade, essas práticas nos convidam a sermos luz em um mundo de escuridão, compartilhando paz e esperança com aqueles ao nosso redor. A lição central é que o sono é um presente divino, um momento para renovar corpo, mente e alma na presença de Deus. Ao adotar essas orações, aprendemos a viver com gratidão, humildade, confiança e propósito, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias. Seja em um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou um momento de silêncio com Deus, essas práticas nos aproximam do coração do Criador. Se a mensagem do Papa Leão XIV tocou seu coração, deixe um like para espalhar essa luz divina. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos para que mais pessoas descubram a paz dessas 4 orações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem de fé. Comente abaixo, amém, ou diga
de onde você está assistindo. Queremos saber como essa prática está transformando suas noites pelo mundo. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Que o Espírito Santo ilumine seu caminho hoje e sempre.